Prezados amigos e amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a todos que fazem o Centro do Espírito, Luz, Esperança e Caridade, que o Mestre e amigo Jesus de Nazaré nos envolva na sua paz, no seu amor e na sua infinita misericórdia, para que possamos, no futuro bem próximo, envolvido por essas benesses que Ele tem nos entregue, nós possamos efetivamente nos sentirmos mais fortes para caminharmos em busca daquilo que nós mais desejamos, que é a nossa felicidade. Felicidade esta que só será conseguida quando nós nos esforçarmos mais um pouco, sairmos às vezes desses marasmos que ainda nos encontramos, pela falta de fé em Deus, pela falta às vezes também de estudar os evangelhos de Jesus sobre a luz ou sobre a ótica da doutrina dos Espíritos. Mas é a esse Jesus a quem agradeço, pela grande oportunidade que Ele me concede de estarmos aqui mais uma vez, distantes fisicamente, mas a tecnologia nos oferece hoje esse recurso de podermos nos comunicar e fazer com que a mensagem do Cristo nunca deixe de ser divulgada por nenhum de nós. Nosso agradecimento a esta casa, que através de um dos seus representantes, a nossa irmã Dora, nos fez esse convite para hoje conversarmos um pouco sobre os Evangelhos de Jesus, especificamente sobre a cura de um paralítico na cidade de Cafarnaum. Esse relato do evangelista Marcos é do seu capítulo 2 e vai até ao versículo 1 ao 12, sobre essa situação, sobre aquela situação daquele homem que o procura. Jesus já havia passado por Cafarnaum e muitos para ali sempre o afluía para junto dele. Tantos que nem sabiam o que ele ia falar ou fazer, mas a sua condição espiritual convidava já a todos para isso. Mas alguns foram ter com ele, segundo Lucas, diz 4 homens, né? Que foi levar um paralítico para que ele pudesse curá-lo. E não podendo aproximar-se dele, devido à grande multidão que sempre acompanhou Jesus em busca de resolver as suas situações, fossem elas de ordem física ou de ordem espiritual, nunca deixou de faltar alguém lhe acompanhando para isso. Então, foi quando alguém tem a ideia, né, de por cima do telhado, colocou aquele paralítico numa maca, numa padiola, né, e buscou nele a cura. E é justamente e na obra Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 118, o Espírito Emmanuel faz uma dissertação belíssima sobre aquela situação. Ele intitula o capítulo com o nome de O Paralítico. E ele aproveita com muita preciosidade o relato do evangelista Marcos, no capítulo 2, apenas no versículo 4, né, onde ele assim escreveu, Marcos, o evangelista. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico.
o paralítico. Nós, quando pensamos em paralisia, só pensamos na paralisia de quando qualquer parte do nosso corpo físico não mais funciona, né? Tem as chamadas paralisia cerebral, paralisia dos órgãos inferiores, paralisia dos órgãos superiores. Enfim, só pensamos nas doenças de ordem física, quando alguém fica efetivamente paralítico. Mas vai além disso. Quando Emmanuel aqui faz a sua dissertação nesta obra, mais uma vez repito, Caminho, Verdade e Vida, que faz parte dessa obra da coleção Fonte Viva, entregue ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Quando ainda encarnado neste mundo, recebeu ditada pelo Espírito Emmanuel no ano de 1948. E essas mensagens ainda continuam totalmente renovada para todos nós. E o Espírito Emmanuel diz assim: muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhe impedem a sublime aproximação. Quantos paralíticos de nós ainda não existe? Quando tentamos não, dizemos, né? Que precisamos, temos a necessidade de estar junto do Cristo, precisando dele, nós alegamos um obstáculo qualquer. Nós vemos mesmo assim no movimento espírita, né? Alguns frequentadores das casas espíritas, se fizer sol hoje, eu não posso ir ao centro espírita. Mas se chover, também não vai. E se o sol não aparecer, ou a chuva não cair, dizem que o dia está bastante, como é que eles chamam de... O clima está muito quente, está muito seco, né? O dia está péssimo, não dá para sair de casa dessa forma, dizem muitos assim. Obstáculo que criam por qualquer situação. Outros alegam o tempo. Não tenho tempo hoje. Amanhã eu vou realizar a tarefa que Deus me confiou. E ficamos sempre postergando nós podemos dizer, pela paralisia da mente. Paralisia da coragem de sair de casa para participar de qualquer evento que vá beneficiar a quem quer que seja. A gente começa a lembrar também deste homem, deste paralítico, o nome é no anonimato. Imagine, ele foi informado que o Cristo estava ali. Não disseram nem que ele estava curando ou coisa parecida. Me levem para lá, eu quero chegar até lá. Se eu chegar até lá, eu consigo falar com ele, por que não? Mas a multidão é grande, devem ter dito para ele, a multidão é muito grande. Como vamos atingir o objetivo, entrar na casa? Nós às vezes nos incluímos nessas multidões criadas por nós mesmos de dificuldade, de não dar um passo além daquilo que nós podemos realmente realizar. Mas esse homem não. Disse que era preciso ir até ele. Não sei, no relato dos evangelistas não disse de quem foi a ideia de colocar por cima do telhado. Mas me bota por ali. Abriram o espaço e jogaram lá o leito, a maca, a padiola qualquer, e ele foi em direção a isto e atendeu. Mas nós às vezes ficamos me imaginando, quando adoecemos, a mínima doença que surge, nós ficamos paralisados. Ah, eu não posso fazer isso mais. A doença me consome. E começam a apelar para o Cristo, orando: Senhor, livre-me deste mal. Senhor, me faça isso. Eu não mereço sofrer tanto.
aguardando até às vezes que o Cristo coloque ele nos braços para tirá-lo da situação. Talvez se encontrasse com ele, dizia assim, me coloque nos braços que eu não posso andar. Mas o Cristo foi deveras assim, preciso quando disse a ele, eu te mando, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. Não, mandou ele levantar e ir embora. Vejamos a fé inabalável daquele homem, esta fé do tamanho de um grão de mostarda, que nós ainda não possuímos. Levanta, ele levantou e foi embora. Foi para a sua casa, dar a notícia de que o mestre havia o curado. A paralisia que não teve Zaqueu, que precisava se encontrar com Jesus, não ficou parado em casa, aguardando a sua visita. Foi até o encontro dele, para que o mestre viesse até a casa dele. Não ficou paralítico, estagnado. Foi lá em busca de algo que ele mais necessitava. Mas a gente, no mundo em que nós estamos ainda, muita gente está esperando ainda que caia dos céus tudo que nós efetivamente precisamos. É preciso ir em busca. Por isso que ele perguntou, que buscais? Mas também recomendou que nós abríssemos na porta, batêssemos na porta, que ele abriria a porta, que ele abriria para todos nós. Bater se abençoar. Bate, que a porta se abriria. Bater se abençoar. Precisamos ir em busca dessa porta, com a chave para acabar com a paralisia nossa. Andar, caminhar, em busca dele. Que nós, hoje que somos profitentes da doutrina espírita, recebemos sempre essa recomendação dos espíritos superiores, através da codificação, que temos sempre que caminhar juntos e celerar em busca da nossa situação. Imagine aquela hemorroísa. Quando soube, foi informada, escutou que alguém lhe disse que ele ia passar por ali, ela foi em busca dele. Mais uma vez, repito, não ficou na paralisia, não ficou parada, não permitiu que seus órgãos se atrofiassem. Foi em busca do mestre e lá obteve a sua cura. E vocês todos sabem daquele momento, tanto quanto eu. Foi preciso que o mestre dissesse a Pedro, quem foi, perguntou a Pedro quem havia lhe tocado. E Pedro disse que, não vou saber, tanta uma multidão dessa enorme, mas de mim saiu virtudes. De mim saiu virtude. A multidão sempre junto dele. E a gente, às vezes, criamos multidões de dificuldades, multidões de preguiças, multidão de enfermidade que às vezes nem sequer possuímos, para não que nos impedem de levantar, de andar e ir em busca dele, em busca dessa necessidade que nós temos de estar próximo do Cristo. Fazer o bem, criamos tanta dificuldade para isto, que o irmão a quem nós vamos fazer o bem não gosta da gente, não tem simpatia para conosco. Isso também é uma forma de paralisia. Se eu faço bem apenas a quem só me quer bem, eu estou sendo um paralítico. Temos que ir em busca disso. E prossegue o Espírito Emmanuel nessa belíssima lição. Uns não conseguem tempo para a meditação. Outros experimentam certas inquietudes que lhes pareciam intermináveis. Quantos vemos ainda testemunharem que não tem tempo para manter contato com Ele, de, através da prece,
reconhecer a sua misericórdia, reconhecer o poder de Deus. Tanto diz que não tem tempo. Tem tempo, muitas das vezes, para ir ao campo de futebol assistir a partida do seu clube favorito, o que é normal. Mas por que não reserva tempo para essa aproximação desse Cristo vivo que está sempre junto a nós? Essas inquietudes nossas, que nós dizemos, diz até assim, não é possível, nunca vai acabar essa dificuldade minha. Parecem intermináveis as dificuldades que surgem. Nós dizemos tudo isso, tudo isto, porque ainda não aprendemos a experimentar o poder do pensamento, para que nós possamos fazer uma prece e esse pensamento ir até esses espíritos que nos acompanham, que servem de intermediário, para que nós possamos alçar novos voos e não ficar na paralisia. É essa fé que falta em nós. A oportunidade, ninguém pode negar que nunca deixou de receber. A cada dia nos é dado uma chance para acabar nossas inquietudes. E quanto a isso, ele nos disse, para cada dia basta a sua tribulação. Inquietar-se por quê e com quê? Porque algo que nós queremos ainda não aconteceu? Perdoe-me. Não. Aguardar um momento propício para isso. Todavia, prossegue Emmanuel, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seu benefício mortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Lembrar de Bartimeu, aquele cego, que vivia ali próximo à coletoria ou à alfândega de Jericó, pedindo muitas vezes ajuda ao cobrador de impostos, conhecido como, por todos nós, como Zaqueu, era aquele mesmo que lhe ajudava. Quando recebeu a informação que o mestre estava se aproximando de Jericó, ele disparou, desatou-se da paralisia, não apenas da visão, da paralisia dos olhos materiais, mas da paralisia apenas de estar ali medicando o pão de cada dia por ser cego. Disse, não, o filho de Davi está para chegar aqui, eu vou em busca dele. E todos nós sabemos, quando ele se aproximou dele, dizendo que ele tinha condições de curá-lo, Mas para isso, saiu da letargia. Na condição em que se encontrava, não deixou jamais que a dificuldade da cegueira o impedisse de ir ao encontro do mestre. E lá recebeu a cura. Nós espíritas, nessas nossas andanças por aí, por alguns centros espíritas, encontramos pessoas que já passaram por diversas casas espíritas em busca da sua cura. E se perguntam, hoje fui na federação, passei um tempo por lá me tratando, não obtive minha cura. Vou para outro centro, outro qualquer, e não consegui minha cura. Vou ver mesmo aqui a Luz, Esperança e Caridade aí, né? E não consegui a cura. Que tipo de paralisia vou colocar a palavra entre aspas, este enfermo é possuidor? A paralisia do não uso da fé raciocinada.
A paralisia de não entender, talvez, ou não querer perceber aquele ensinamento do Cristo. Faz a tua parte que o céu te ajudará. Nós temos pedido muito ao Mestre, mas não temos contribuído para ter direito a esses peditórios nós, às vezes, eternos. Desde que nós vivemos, desde que nós chegamos a este mundo, nada temos feito a não ser pedir. Agradecer, raramente isso acontece, por tudo que Ele tem feito por nós. A paralisia de não estudar os ensinamentos dele, a paralisia de não ver que Ele é a luz do mundo, como Ele mesmo disse. A paralisia de não perceber que Ele nos disse, brilha a vossa luz. A paralisia de perceber, de não perceber o quanto nós podemos fazer pelos nossos semelhantes. A paralisia de contribuir para o bem da humanidade. A paralisia de perceber, de não perceber que é preciso amar aos nossos inimigos. A paralisia de perceber que nós muitas das vezes jogamos fora tantas oportunidades de fazer o bem. A paralisia de não perceber a importância de perdoar quem nos ofende. A paralisia de dizer, ou de assumir o compromisso que Paulo de Tarso assumiu quando disse que não era ele mais que vivia, era o Cristo que vivia dentro dele. A paralisia de abrir os olhos para a humanidade toda e perceber quanta dor, quanto sofrimento ainda existe neste mundo. Precisamos, meu amigo. Como disse o cego, né? Se quiseres, Senhor, tu podes purificar-me. Quero ficar limpo. No mesmo instante desapareceu a lepra. Precisamos fazer desaparecer em nós essa lepra. A lepra que nos afasta desses ensinamentos. A lepra que às vezes não maltrata na pele, mas a lepra de abandonar o nosso semelhante. E é essa fé que Emmanuel nos diz nessa lição. É preciso marchar ao encontro do Cristo sob a luz da fé viva. Da fé que teve o centurião, da fé que teve Bartimeu, da fé que teve Zaqueu, da fé que teve Maria de Magdala e tantos outros que surgiram no caminho dele, mostraram a sua fé, a fé do Cirineu, a fé de Paulo de Tarso. Prossegue o Espírito Emmanuel nessa dissertação belíssima. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico, que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado de maneira a beneficiar-se do contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. A fé. Essa fé que nós já possuímos, talvez até menor,
do que o menor no grão na face da terra. Mas é essa fé que fez com que aquele homem caminhasse, colocar caminhasse entre aspas, caminhasse no pensamento positivo e dizer assim, eu vou conseguir. Ele não foi com dúvidas para saber se Jesus ia curá-lo ou não. Ele foi nessa certeza da fé viva. Ele foi nessa certeza de que o Cristo iria tirá-lo daquela situação. Qual o motivo? Eu não queria nem saber. O motivo da sua paralisia nos seus órgãos físicos, mas não tem a paralisia da mente. Não tem a paralisia de dizer que era o Filho de Deus que estava aqui, o nosso irmão maior, o governador deste planeta, e ele sem saber de nada disso que representava o Cristo. Como nós já conhecemos, que ele representa para todos nós. E às vezes nos esmorecemos, acordamos tão tristes, e passamos o dia distribuindo tristeza, em vez de distribuir alegria, saindo dessa paralisia nossa, porque o mestre não deixou nenhum compêndio de princípios escrito pelas suas próprias mãos, não. Mas deixou através dos seus atos, suas atitudes, a esperança de dias melhores para todos nós, ao ponto de prometer um Consolador. E prosseguindo, Emmanuel nos diz, recorda o paralítico de Cafarnaum, e na hipótese de encontrar grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair a seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. E ele foi tão claro quando nos disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes eu me pergunto, sabe, meus amigos e minhas amigas, o que é que falta em nós? Com esses mananciais divinos em nossas mãos, com essas lições de otimismo, com essas lições de ensinamento, com essas lições de esperança, ora, precisamos refletir sobre tudo isso. Porque parece-nos que o nosso problema maior é que nós sempre queremos aproveitar a ganhar as coisas do mundo. E às vezes perdemos a nossa alma por conta disso. Jesus nos disse também a respeito disso. Para que ganhar o mundo e depois perder a alma? É essa a regra de amor. Essa regra áurea de amor que ele deixou para nós. Que nós também não nos tornássemos eternos paralíticos deste mundo. Por isso, para nos tirar da paralisia, ele nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Então, que lições como essa nunca nos falte. E ele veio a este mundo, aniquilou-se a si mesmo. E nesse aniquilamento de si mesmo, tornou-se servo, fazendo-se semelhante a nós mesmos, para dizer que precisamos trabalhar. E nele tudo deve ser renovado. Renovar cada dia em busca desse Cristo que nos ama tanto. Em busca desse Jesus que levantou o paralítico lá na cidade de Cafarnaum e está nos levantando um a um nessa nossa encarnação.
desde que nós, assim, aceitamos Ele como caminho, verdade e vida para Deus. Meus amigos, meus irmãos, que acompanham esta casa tão abençoada, o meu agradecimento pela oportunidade que Deus e essa espiritualidade amiga nos deu nesta tarde, com esse pequeno comentário nosso, sempre sob a orientação dos Espíritos amigos. Então sejamos, pois, cada um de nós, portadores desta não paralisia. Sejamos portadores da fé raciocinada, que vai enfrentar a razão face a face em toda época da humanidade. Sejamos portadores da vida imortal, porque ele não veio aqui como doador de benefícios vulgares, não. Veio ligar-nos a lâmpada que existe em nós, no nosso coração, a usina do amor de Deus, convertendo cada um de nós em luzes inextinguíveis. Por isso que ele será sempre o caminho, a verdade e a vida para Deus. Mais uma vez, muito obrigado a todos e que nós possamos ficar sempre assim, unidos em pensamento, para continuar sempre, sempre, sempre trabalhando, que essa é a meta principal nossa e o objetivo de cada um de nós. Nossos votos sinceros, de muitas prosperidades espirituais a todos que fazem o luz, esperança e caridade. Que Deus nos abençoe.